Jogador mais valioso do elenco profissional do Palmeiras, o volante Danilo está na mira de 3 clubes europeus no vídeo de hoje do canal do Nicola. Vou falar sobre o nome de cada um deles. Bora contar também a respeito do Morumbi. São Paulo preparando negociações em relação aos name rights e já tem shows previstos e confirmados para esse ano. Vou falar também sobre o Corinthians. Maicon tem animado os dirigentes alvinegros. Já Pedrinho parece estar perto do Botafogo. Tem alguma coisa de verdade nessa história? Bora completar o vídeo contando sobre quanto o Flamengo vai faturar com o BRB depois de números bem importantes divulgados pelo banco. Para completar, Tietê no Santos é uma possibilidade? Entrevistei o empresário do volante que pertence ao São Paulo e está emprestado ao Atlético Mineiro. Trago também informações sobre o vexame dos gaúchos na Copa do Brasil. Tem novidades envolvendo Ceará, Fortaleza, Atlético Mineiro, Raposa e muito mais. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima sexta-feira para todos vocês, bem legal contar com a companhia diária de todo mundo. Se você é novo por aqui, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ativa as notificações para não perder nada sobre o mercado de transferências, bastidores, finanças e muito mais. Antes de começar a contar tudo o que eu prometi, deixa eu só contar que esse vídeo tem um oferecimento de Betano, a casa de apostas esportivas, que é a patrocinadora master de Fluminense e Atlético Mineiro. E a Betano já abriu o mercado para o Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B. Se você quiser fazer apostas a longo prazo, imaginando um campeão desses torneios, é só entrar no site da Betano e começar a palpitar. Vou deixar o link no comentário fixo para que você não perca essa oportunidade. Ah, separei também 2 jogos legais. Um nessa sexta, a gente tem o confronto entre o Alavés, 18º colocado, e o Sevilha, o vice-líder. E a Betano preparou odds turbinadas se o Sevilha marcar gol nos 2 tempos, pelo menos um gol no primeiro tempo e um gol no segundo tempo, você fatura R$ 4,40 para cada real apostado. Já no sábado temos São Paulo e Corinthians, jogo do Campeonato Paulista. Vitória do Tricolor pagando R$ 2,40, o empate pagando R$ 3,05. Se der Corinthians, R$ 3,00. Curtiu, né? Entra agora mesmo no site da Betano e aproveita todas as vantagens. Agora sim, bora começar com um tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Moisés, atacante que tem feito enorme sucesso com a camisa do Fortaleza. Comprado da Ponte Preta por R$ 4 milhões, ele chegou para substituir o David e tem sido o mais elogiado do elenco do time de Vojvoda. Até aqui 8 jogos, 3 gols e 3 assistências, olho no atacante de 25 anos de idade. Falei sobre o Fortaleza, quero falar sobre o Ceará. Perguntei ao Robson de Castro, presidente do Vovô, sobre Zampedri, centroavante argentino, 34 anos de idade, ótima fase na Universidade Católica. Perguntei se procede que o Zampedri estaria perto do Vovô. Resposta do Robson de Castro é que não procede, não existem negociações nesse momento. Seguindo com o giro de notícias, quero contar sobre o Zeca, atacante do Mirassol, que interessa ao Cruzeiro. Perguntei para o dirigente do Mirassol, para o Juninho Antunes, se existe alguma proposta oficial. Ele afirmou que o centroavante de 24 anos de idade, um dos artilheiros do Campeonato Paulista, foi sondado, mas até agora proposta oficial absolutamente nada. Por último, mas não menos importante, bora com 2 atualizações. Primeiro, sobre a Libertadores da América, estão definidos os confrontos da pré-Libertadores. O Olímpia vai enfrentar o Fluminense, enquanto o Barcelona de Guayaquil enfrenta o América, os 2 brasileiros com adversários bem complicados no último mata-mata antes da fase de grupos. E para arrematar, contar que Savinho, atacante da base do Atlético Mineiro, vendido outro dia para o Grupo City, 6,5 milhões de euros com pagamento à vista, mais 6 milhões de euros atrelados à meta e 12,5% de uma venda futura permanecendo com o Galo. Esse atleta vai para o Grupo City e deve atuar na temporada de 2022 a partir de julho no Troyes da França. Hora de falar sobre os vexames dos gaúchos Grêmio e Internacional eliminados na primeira fase da Copa do Brasil. O primeiro a cair foi o Grêmio, derrota por 3-2 para o Mirassol no interior de São Paulo. Nessa quinta-feira o Inter conseguiu fazer ainda pior, derrota por 2-0 para o Globo, time que faz péssima campanha no Campeonato Potiguar e que vem de uma série de derrotas na Copa do Nordeste, derrotas acachapantes. 5-0 para o Ceará, 5-0 para o Bahia e 4-0 para o ABC.
Pois saiba que esse mesmo Globo enfiou 2-0 no Internacional dentro de casa e despachou o time do técnico Medina, que tem tudo para ser dispensado assim que o clube voltar a Porto Alegre. Espero que as mudanças não se resumam à dispensa do treinador uruguaio. Paulo Brax e Companhia Limitada, homens do departamento de futebol, não mostraram desde que foram contratados competência para estarem nessa posição. Ah, só esqueci de uma informação extremamente importante. O pequenino Globo, que vinha muito mal nas competições que disputava, tem uma folha salarial de apenas R$80 mil por mês, só para aumentar o vexame do Colorado. Hora de falar sobre reforços no Santos. Primeiro contar que Maicon, ex-zagueiro do Cruzeiro, é esperado nesta sexta-feira na Vila Belmiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Ele vai receber no Santos mais do que tinha direito no Cruzeiro. Bastidorzinho importante sobre a rescisão dele na Raposa. Uma das coisas que incomodavam a atual diretoria é de que no contrato atual, feito pela antiga administração, o Maicon teria direito a salários bem altos a partir do segundo ano, especialmente se o Cruzeiro chegasse à primeira divisão. Há quem afirme que o Maicon poderia receber até R$500 mil por mês, e essa era uma das preocupações da diretoria. Maicon muito perto de jogar no Santos, já Tietê, muito especulado nas últimas horas como um possível reforço alvinegro, está descartado. Conversei antes do vídeo com o Nick Arcuri, que é o representante do Tietê, para perguntar a respeito do futuro do volante, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao Atlético Mineiro até o fim do Campeonato Mineiro. De acordo com o Nick, existem conversas pelo Tietê de alguns clubes brasileiros, mas entre os interessados não está o Santos. Bora te explicar agora o que há de verdade nessa história de que o Pedrinho deu prioridade ao Botafogo. Me refiro ao meio atacante, que já foi do Corinthians e atualmente tem contrato com o Shakhtar Donetsk. Essa especulação sobre um possível acordo verbal com o Botafogo surgiu muito forte nas redes sociais e tem vários torcedores botafoguenses apostando nessa possibilidade. O que eu fiz? Entrei em contato com o Will Dantas, que é o representante legal do Pedrinho, o cara que o acompanha desde que ele ainda era um garoto do Sub-15. De acordo com o Will Dantas, não há absolutamente nada definido sobre o futuro do jogador. A ideia é esperar aguardar por uma decisão da FIFA. Vou ler o que ele escreveu, abre aspas. Por enquanto estamos esperando a FIFA se posicionar. Alguém da CBF já sinalizou pra gente que pode ocorrer a decisão por decisão da FIFA, mas não adianta colocar o carro na frente dos bois, fecha aspas. O que o Will Dantas não esconde é que foram vários os clubes brasileiros e do exterior a demonstrar interesse pelo meio atacante, especialmente se ele conseguir a rescisão do contrato. Por aqui o Corinthians, o Botafogo, o Palmeiras, o São Paulo, entre outros, já procuraram o Will Dantas. Já em relação ao exterior, um dos interessados, como eu contei para vocês há alguns dias, é o Porto, rival do Benfica, onde o Pedrinho não conseguiu jogar. Quero falar agora sobre o volante Maicon, outro atleta que pertence ao Shakhtar Donetsk e que aguarda a possibilidade da rescisão do seu contrato para acertar o retorno ao Brasil. Diferente do Pedrinho, que foi até Maceió ficar perto dos pais, o Maicon está em São Paulo, curtindo a família depois de cenas e dias bem pesados em território ucraniano. Cheguei a conversar com o Maicon outro dia e ele disse que nem está com cabeça para discutir a respeito do seu futuro. Assim como o Pedrinho, o Maicon quer aguardar uma definição da FIFA, mas dentro do Corinthians existe otimismo em relação à possibilidade do retorno do volante. Ele já ouviu de um dirigente importante do Timão que teria papel de destaque nesse novo Corinthians. O Timão busca atletas para jogarem na posição do Duqueiroz e há uma compreensão de que o Maicon teria esse potencial para se tornar titular absoluto e peça importante dentro do atual elenco. Atleta que foi vendido do Corinthians para o Shakhtar Donetsk por 6 milhões e 600 mil euros poderia retornar de graça, especialmente se houver a rescisão do contrato. Corinthians analisa, observa com cuidado e vê no Maicon uma excelente alternativa de mercado, mesmo sendo a prioridade, como todos sabem hoje, a contratação de um centroavante. Antes de mudar de assunto, só mais uma informação sobre o Corinthians. Somente nessa quinta-feira surgiu a rescisão no boletim informativo diário do contrato de Silvinho com o Corinthians. Faz mais de 3 semanas que ele foi demitido, mas somente agora surgiu essa rescisão. Será que o Corinthians só conseguiu fazer o pagamento daquilo que devia ao Silvinho por agora? Enfim, de qualquer maneira o caminho está liberado para que o Vitor Pereira possa ser registrado nessa sexta-feira
se colocando assim à disposição para sentar no banco de reservas no clássico contra o São Paulo no fim de semana. Bora falar agora sobre o Flamengo e o faturamento com o patrocinador master, o Banco BRB. Tenho reparado nas redes sociais que tem muito torcedor rubro-negro fazendo confusão. Tudo porque o BRB divulgou nos últimos dias seu balanço referente a 2021 e os números foram espetaculares. Lucro líquido na temporada passada de 608 milhões de reais, um crescimento de 35% em relação ao ano anterior. O BRB também fechou o ano de 2021 com 3 milhões e meio de clientes. 3 anos antes eram apenas 639 mil clientes. Pois bem, torcedores do Flamengo estão fazendo confusão nesse momento em relação ao lucro líquido. Ah, são 608 milhões de reais, então o Flamengo fica com metade dessa grana, tem direito a 304 milhões de reais, certo? Errado. Antes de gravar o vídeo, eu consultei o vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo, o Gustavo Oliveira, só para checar direitinho essa história. E ele estava afirmando que o Flamengo participa do resultado da operação do Banco da Nação, que se resume a contas de torcedores rubro-negros declarados dentro do BRB. É uma espécie de outro banco dentro do Banco BRB, destinado apenas a torcedores rubro-negros declarados. O Flamengo fica com metade desse faturamento. Perguntei para o Gustavo sobre quanto o rubro-negro vai levar e a frase foi a seguinte, abre aspas. Hoje, a metade do lucro da operação do Banco Nação ainda não é maior do que os 32 milhões que o BRB nos paga como mínimo garantido, fecha aspas. Ou seja, o lucro do BRB nessa associação, nessa parceria com o Flamengo, não bateu ou superou 64 milhões de reais no ano passado. Dessa maneira, o Flamengo fica com uns 32 milhões de reais, que são o valor mínimo a que ele tem direito. Se os correntistas do Flamengo forem capazes de movimentar valores superiores a 64 milhões de reais, o rubro-negro fatura com o seu patrocínio master um valor superior a esses 32 milhões de reais. Bora falar agora sobre Danilo, o principal jogador do Palmeiras em várias das últimas competições. Atleta de apenas 20 anos de idade, é de longe o atleta com mais valia dentro do elenco profissional do Palmeiras. Estou falando do elenco profissional porque é possível que o Endrick, que ainda não está no time de cima, em algum momento chegue a valer mais do que o Danilo. Mas hoje, o meio-campista, autor do segundo gol que valeu o título da Recopa Sul-Americana, é o jogador mais valioso. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa que trabalha no staff do Danilo. É um dos empresários do atleta para saber quais são os times do exterior interessados. Tem muita gente assegurando que o Danilo não termina a temporada no Palmeiras, até porque propostas boas devem aparecer. O que eu escutei é que 3 times da Europa têm a intenção de contratá-lo. São eles o Arsenal da Inglaterra, o Atlético de Madrid da Espanha e o Lyon da França. Importante, nenhum dos 3 fez proposta oficial até esse momento. Frase desse empresário foi a seguinte, abre aspas, por enquanto são só consultas, nenhuma proposta oficial. Deveremos ter novidades a partir de maio ou junho. Fecha aspas, esse empresário indicando a data mais próxima da abertura da janela de transferências em território europeu. A estimativa dentro do Palmeiras é de que o Danilo possa render até 30 milhões de euros. O Palmeiras é dono de 80% dos direitos econômicos e é curioso contar como ele chegou baratinho ao Verdão. Pelos primeiros 60% dos direitos econômicos, o Palmeiras desembolsou 500 mil reais. Depois o Verdão adquiriu mais 20% por um valor um pouco mais alto, 600 mil reais. Ou seja, o pacote de 80% custou ao Verdão 1 milhão e 100 mil reais. Hoje fala-se em uma operação superior a 150, 160 milhões de reais. Bora fechar o vídeo com novidades sobre o São Paulo, mais especificamente sobre o Morumbi. Contei para vocês na semana passada que o tricolor tem ânimo, otimismo em relação à possibilidade de vender os naming rights de seu estádio. De acordo com o Eduardo Toni, que é o diretor de marketing, existem 2 negociações no momento, uma delas é com a Bitso. O São Paulo tem tentado fazer uma série de ações com o seu estádio para evitar prejuízos como o da temporada de 2020. De acordo com o balanço do clube, o prejuízo foi de 2 milhões e 300 mil reais. A curiosidade é que anos atrás o São Paulo tinha no Morumbi uma das suas grandes receitas. Por exemplo, no ano de 2011, o Morumbi chegou a dar um superávit de 29 milhões e meio de reais. Era o auge dos shows,
dos camarotes, de uma série de ações como casamentos, batismo tricolor, venda da grama, venda da rede, enfim, São Paulo conseguia fazer muito dinheiro com o seu estádio. Especialmente com a pandemia, os anos de 2020 e 2021 foram muito impactados, embora a receita com o estádio já vinha caindo desde o ano de 2014. A boa notícia que eu queria dividir com vocês é que o Tricolor já tem 2 shows confirmados para o Morumbi ainda em 2022. Essas apresentações são com Metallica e Iron Maiden, 2 grandes bandas mundiais. São Paulo ainda trabalha com outras 3 datas para apresentações gigantes. É o São Paulo se recolocando no mercado dos grandes acontecimentos musicais. Durante muito tempo, São Paulo teve essa tradição de receber os principais shows em território paulista. Com o passar do tempo, várias dessas ações e shows, promoções, aconteceram no estádio do Palmeiras, mas aos pouquinhos o São Paulo tem retomado essas condições. Importante, cada show em outros tempos rendia R$1,5 milhão ao Tricolor. Se, por exemplo, uma mesma banda se apresentava por 3 dias, eram R$4,5 milhões somente com o aluguel do estádio. Valor momentâneo, o valor de hoje, não foi divulgado pelo departamento de marketing, certamente é um valor inferior, mas o São Paulo vai se recolocando no calendário, na agenda das principais bandas de todo o mundo. Só para arrematar, separei mais uma informação super importante. O São Paulo assegura que tem um projeto para a construção de um anfiteatro na porta da entrada número 1, da principal entrada do Morumbi. Esse anfiteatro serviria para atender uma série de reivindicações de produtoras musicais que buscam um espaço menor para a realização de uma série de shows. São Paulo alega não ter capacidade financeira para fazer esse investimento e busca na parceria privada possíveis parceiros para a construção desse anfiteatro, que certamente ajudaria na busca por um name right para o estádio, certamente ajudaria na captação de mais shows e, consequentemente, de novas receitas. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês nesta sexta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra à tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola, beleza? Abraço, tchau!